Enfim, chegamos à nossa última aula, vamos falar sobre o indicador número 7. Proporção de pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitados no semestre. Este indicador, assim como o indicador de pressão, ele tem dois indicadores dentro de um apenas. Nós temos a solicitação da hemoglobina glicada e também a consulta do médico ou do enfermeiro no período de 6 meses. E qual que é o objetivo deste indicador? É identificar o contato entre a pessoa com hipertensão e o serviço de saúde para atendimento e a solicitação do exame de hemoglobina glicada, com vistas à avaliação dos níveis glicêmicos e determinação se a condição está controlada, visando a prevenção da maior mortalidade, certo? Como parâmetro, ele é o nível de excelência, assim como nós já vimos nas aulas anteriores, ele é considerado aqui para este indicador 100%. A meta é relativamente baixa, é de 50%, mas nós sempre vamos buscar alcançar o nível de excelência, tá? No caso aqui o 100%. Para cálculo desse indicador, o numerador, dentro do numerador nós vamos ter as pessoas com diabetes, com consulta em diabetes e solicitação do exame de hemoglobina glicada na atenção primária nos últimos 6 meses. Por que é importante a gente reforçar aqui a pessoa com diabetes e com consulta de diabetes? Porque é diferente um CID, um CIAP, que ele é incluído numa consulta, por exemplo, de cefaleia, de dor de cabeça. Tá? Então, se você faz a consulta para o paciente diabético, você usa o CID e o CIAP de diabetes. Se você troca uma receita de um paciente diabético, você faz o uso do CID ou do CIAP de diabetes. Senão, não é uma receita, não é um atendimento, uma consulta de diabetes. Ela se torna uma consulta simples, e a consulta simples não é contabilizada para o indicador, assim como no caso da hipertensão. Se você não utilizar o CID, CIAP de hipertensão, você não vai ter este indicador contabilizado aí para o seu município. Tá? Então, essa é uma das principais falhas que ocorrem na hora do registro desta informação no sistema de informação, seja ele qual for, certo? O denominador identificado, que é a referência ao CISAB, é o número de pessoas com diabetes que estão lá cadastradas ou identificadas dentro do sistema de informação da atenção básica. O denominador estimado é o cadastro municipal do CISAB, aí ele usa a população do IBGE e pega a porcentagem de pessoas com diabetes lá no PNS. Tá? Isso daqui é o que a nota traz. Na realidade, funciona assim. Eles pegam um dado do PNS, cruzam com os dados do IBGE e alcançam um resultado. Esse resultado ele é indicado como denominador estimado. Tá? Então, é dessa forma que é feito esse cálculo. Para a gente relembrar, então, mais uma e pela última vez, o denominador estimado ele é calculado a partir de um censo. Neste caso aqui, neste indicador, nós estamos utilizando o PNS. O denominador identificado, ele é identificado a partir do atendimento, a partir do cadastro individual ou do cadastro simplificado do paciente na estratégia de saúde da família ou na equipe de atenção primária. O numerador é a quantidade de atendimentos daquela condição que foi realizada. Tá certo? E não podemos esquecer da nossa famosa regra, a regra de vinculação do paciente, a regra de utilização do resultado, que é o denominador identificado, se ele for 85% abaixo do estimado, considerará sempre o estimado como referência. Se ele for acima, 85% acima do estimado, nós vamos considerar o identificado como referência. Então, eu trouxe aqui para vocês o quadro para a gente analisar. Na sua equipe, você tem 10 pacientes que são diabéticos. Esses 10 pacientes, eles são utilizados no valor de estimativa. Então, o Ministério estimou, você olhou lá dentro do CISAB, lá dentro do e-gestor, os relatórios públicos, e você viu lá que esse parâmetro é de 10. E aí você fez o cálculo, porque você já sabe que os 85% ele tem que ser maior para ser considerado
o identificado, e você observou que você possui apenas 6 pacientes identificados. Quer dizer, então, que você tem apenas 60% do denominador estimado, só isso que você tem cadastrado. Sendo assim, nós vamos para a regra. O seu identificado, ele é 85% do estimado? Não, ele não é. Ele é de 60%. Então, nós seguimos a regra aqui no não. Então, nós vamos utilizar o denominador estimado como referência. O período de avaliação é de 6 meses anteriores, então quer dizer que esses 6 meses aqui é o período de avaliação desse paciente, assim como no indicador de pressão. Tá? Então o paciente aqui no dia 1º de julho, ele foi iniciado no indicador e ele vai ser encerrado neste indicador no dia 31 de dezembro. Até este período, ele tem que ter realizado uma consulta de diabetes e também uma solicitação de hemoglobina glicada. Se estiver apenas um desses dois que foi cumprido, o indicador ele não é contabilizado, tá certo? Para todos os indicadores, ou você cumpre 100% daquele indicador, 100% daquilo que está sendo citado no indicador, ou é zero o que vai ser considerado para você, tá? Então, no caso da hipertensão, por exemplo, é consulta e hipertensão e aferição de pressão. Você fez a consulta, não aferiu pressão, ponto. Ou não incluiu a pressão no lugar adequado, perdeu, tá certo? Então não tem aí o meio termo, vamos considerar parcialmente, não tem isso. E aqui a nossa última regrinha, que é a vinculação do usuário à equipe de referência. Como você já sabe, não importa a equipe onde a hemoglobina for solicitada, onde o atendimento for realizado. O que importa é a equipe de vínculo daquele paciente. Onde é a equipe de vínculo dele? Se a equipe de vínculo for a minha, tudo que for feito fora do meu território vai ser contabilizado para mim, desde que seja numa equipe de atenção primária ou numa equipe de saúde da família, tá certo? Fora isso, os atendimentos vão ser desconsiderados, se não for numa unidade de atenção primária, tá? Também vale lembrar que o paciente que é atendido diversas vezes dentro de uma unidade, automaticamente ele passa a ser vinculado àquela unidade. Então também tem que tomar um certo cuidado ao ficar orientando que o paciente procure outros serviços e deixe de fazer parte ali e deixe de ser atendido na equipe de referência dele, que é o principal objetivo da estratégia de saúde da família, né? Que é o cuidado continuado, certo? Então é importante dar esse destaque aqui a essa questão. Muito obrigado por ter permanecido conosco até o final.